Olá amigos, vamos à nossa videoanálise semanal após o fechamento do pregão desta sexta-feira, dia 27 de fevereiro, inclusive encerramento aí do mês. Ibovespa apresentou no mês uma boa alta de praticamente 10%. E no pregão de hoje a queda foi de 0,34%, representando um candle de reversão. Rompeu para cima aquela região que a gente fala de uma correção mais no tempo. Então, depois desse rompimento, ter voltado para baixo, olhar, vou jogar até o G60 aqui, ter voltado para baixo não foi algo bom. E, inclusive, o candle de hoje representa isso. A perda da mínima desse candle aumentaria a chance de ter um movimento de baixa, que seria até bom no meu modo de ver, em termos de buscar novas oportunidades na ponta compradora mais abaixo, como se fosse os gráficos darem uma respirada, dar uma reduzida em situações de sobrecompra, para ter uma relação risco-ganho mais favorável aí no decorrer de março. Olhando para o gráfico semanal do Ibov, a alta foi de 0,67%, também fica com um candle bem semelhante a uma estrela cadente, que é o que aconteceu no gráfico diário, só que ainda fechando em alta. Depois de 4 semanas consecutivas de subida, abre espaço para ter justamente esse retorno, por exemplo, a essa região de 50.500 a 50 mil pontos, seria, no meu entender, bem-vindo, desde que não venha muito forte. Mas o fato é esse, está no cenário mais para a gente ter algum, como eu disse, não dá para se esperar muito desse movimento aqui para cima, mas se ele vier um movimento aqui fraco para baixo, aí já começa a esperar um pouco mais aqui para cima, que aí, o que é esperar esse um pouco mais para cima? Pelo gráfico mensal, vou traçar aqui uma linha horizontal, para que fique claro assim, a gente tinha aqui no Ibovespa um pivô de alta no gráfico no mensal do Ibovespa, pivô de alta ou W, se eu traçar uma linha daqui para cá, enfim, um pivô de alta, vou chamar dessa forma. O Ibov não deveria ter voltado para baixo desse patamar, que já funcionou como suporte, que já funcionou como resistência, que já funcionou aqui como suporte até o ponto que perdeu esse suporte, ficou 2 meses se sustentando acima, até vir para baixo. Então é um patamar a ser testado, vamos dizer assim. É um desafio para o Ibovespa, é um ponto importante de avaliação para o índice Ibovespa, no meu entender. Agora, dentro do que eu mencionei, não deveria ter voltado para baixo depois de ter feito esse movimento, esse pivô de alta no gráfico mensal. Retornar para baixo significa dizer, não dá para se esperar muito desse movimento iniciado nesse mês aqui, não dá para se esperar muito para cima desse movimento iniciado nesse mês de fevereiro. Então, essa região dos 54.500 para mim seria um baita teto para o Ibovespa, numa perspectiva de ter um pouco mais dessa tendência de alta aqui vigente no gráfico diário, no curto prazo, dessa tendência até respeitar uma linha de tendência aqui de alta, podendo vir um pouco mais aqui para cima, mas exigir muito desse movimento para cima não daria, no meu entender, pelo que apresenta até agora o Ibovespa. Essa é a minha leitura. Partindo para outras ações, PETR4 terminou o pregão bem, com alta de 3,24%, então dentro daquele, confirmou o movimento de alta, conseguiu superar a máxima do candle anterior, que já tinha sido feito isso no pregão passado, então conseguiu confirmar um movimento de subida, dentro do que eu falei que aqui eu considerava tudo como movimentos de baixa e que poderia iniciar um movimento de subida, e foi confirmado esse movimento de subida. Desafio para esse movimento de subida, primeiro essa resistência imediata do gráfico diário em 9,59, mas eu vejo até pelo G60 um pouco mais relevante aqui na faixa de 9,72 até a região de 9,79, onde ela fez esse gap aqui de baixa no G60. Então, ainda está mais para quê, no meu entender? Para day trade na ponta compradora aqui, principalmente se ela conseguir romper esses 9,64, seria até uma alternativa de entrada de imediato, tentando pegar aqui um movimento ainda de subida, em busca dessa região de 9,89 a R$10, as próximas resistências para essa ação. Pelo semanal, a semana terminou com queda de 1,03%, continua de forma lateral, continua indefinida no curto prazo. Então esse é o cenário da Petro, essa lateralização, a correção no tempo de uma tendência longa de baixa pelo gráfico semanal. E no mensal, a ação terminou com alta de praticamente 17%, mas não conseguiu fechar acima do mês anterior, da máxima do mês anterior. Então também é outro ativo que não dá para se esperar muito. Se fosse traçar igual o Ibovespa, um patamar bem relevante para essa ação, seria na casa dos R$13, em termos de correção aqui no preço desse movimento de baixa, desses 5 meses consecutivos de baixa, ou seja, quebrou essa sequência de 5 meses consecutivos de queda. Vamos ver se ela consegue gerar uma correção um pouco maior
trazer até algumas oportunidades, quem sabe aí até de swing trade no decorrer de março. Vale 5. Vale 5 no pregão de hoje, alta de 0,6%, candle de indefinição, movimento de baixa, possibilidade de ter um movimento de alta, de ter iniciado um movimento de alta. A superação da máxima desse candle reforça um pouco mais essa chance de ter iniciado um movimento de alta, porque ela voltou para um nível de resistência, já fez uma correção devida dessa queda, era para cair, e se não cair, romper aqui para cima, aumenta a chance de ter iniciado um movimento aqui de alta no gráfico diário e tá voltando a ter uma tendência de alta ali no dia 60. Então seria essa a minha leitura do ativo, ou seja, manteria a tendência de alta ainda um pouco mais fraca no curto prazo, apontando novamente para ter ali alguns testes importantes pela frente na casa dos R$19, outro nível em torno de R$19,15, e o mais relevante de todos, para trazer alguma perspectiva de prazo maior, essa ação voltar a trabalhar acima dos R$20. Então na semana a queda foi de 4,83%, mas ainda vejo como uma chance de estar dentro do movimento de subida, e por isso seria importante ela conseguir superar a máxima dessa semana aqui, superar R$19,25. No mês, a Vale fechou com alta de 11,84%. Também, assim como a Petro, fazendo uma correção. Na minha leitura, já está no seu terceiro candle aqui, praticamente dentro de um terceiro candle, considerando que, para mim, a correção da Vale começou aqui. Ó. Tudo isso aqui é correção. De tudo que ela caiu, vou dar um zoom menos aqui, ó, de tudo que ela caiu, que ela vê lá de trás caindo, praticamente 100 dias dentro de uma tendência de baixa, ela já está aqui 47 dias numa correção de toda essa tendência de baixa. Então, fazendo a correção mais no tempo ali pelo mensal. E o cenário continua bem negativo para a ação para prazo maior. Olhando outros papéis, CTIP3. CTIP3 hoje eu não consegui acertar o meu relógio com da CTIP3. Eu passei uma entrada na ação. No gráfico de 60 minutos ela fez, eu já tinha comentado sobre esse papel na semana, eu estaria atento, e ela hoje fez uma boa primeira hora de pregão, conseguiu fechar acima de um patamar que ela não conseguia voltar para cima, que era 34,50, não conseguia fechar, fez uma hora de pregão muito boa, gerou nova máxima, gerou a entrada, que era em 34,69, aí na hora de pregão seguinte, já fechou abaixo dos 34,50 e começou a perder, aí começou a não conseguir mais voltar a fechar acima dos 34,50. Logo, eu botei, se essa ação, meu stop era mais embaixo, mas se essa ação perdesse a mínima do dia, não seria algo positivo, pelo menos num primeiro momento para a operação, visto que ela estava num patamar de resistência, com a chance de gerar um movimento de subida pelo gráfico semanal, correção mais do que devida no meu entender em termos de tempo, mas a ação terminou para mim acionando o stop em R$ 34,19, uma perda de 1,44% na operação e no capital total de menos 0,29%. Então, a ação aí ainda vai ficar no meu radar em termos de monitorar uma possível saída aqui para cima, quem sabe no decorrer da próxima semana ela consiga fazer algo nesse sentido para uma compra aí novamente na CTIP3. Eu encerrei a posição hoje da Sambi11. A operação da Sambi11 foi encerrada em R$ 14,42. Na hora que essa ação travou aqui, ficou aqui em cima, primeiro fez essa primeira hora de pregão, não conseguiu fechar acima, aí passou mais uma, duas, três. Aqui nessa hora de pregão, nas 14 horas, eu resolvi sair dessa operação. Até escrevi isso lá na hora que eu estava saindo da operação. 14,42 preço de saída, com um ganho de 1,34% na operação e acrescentando aí no capital 0,16%. A ação até fechou mal no pregão de hoje, com queda de 1,53%, assim como o Ibovespa vai trazendo uma chance até de voltar para um patamar importante que ela tinha rompido, no Ibov 50.500 a 50 mil, essa ação podendo chegar ali na faixa dos 13,55. A TOTS 3 saí logo no início do dia, dentro do que eu tinha comentado na última videoanálise sobre a TOTS 3, eu estava no vídeo chat de fechamento do pregão e já tinha falado no vídeo chat, essa ação tá, se ela voltar para baixo, um gráfico aqui, botando um gráfico de 1 minuto, fica mais fácil lá atrás. Aqui.
Se essa ação voltasse, ela estava se sustentando na faixa dos 36,60 e pouco, era aqui, e aqui ela tinha feito a mínima do dia. Então, se ela voltasse a perdesse essa mínima, eu já estava comentando isso no vídeo chat de ontem, da quinta-feira, antes do fechamento do pregão, que é das 16h45 às 17h15, estava durante o leilão. E aí comentei que se perdesse a mínima do pregão de hoje, já era saída, e isso mais acima. Ela foi lá, aí eu comentei na videoanálise de ontem que essa ação fechou mal, a última hora de pregão já caiu mais de 1%, no última hora de pregão não. No leilão de fechamento, no minuto lá, saída do leilão, menos 1,17%. Então, enfim, ativo, se perdesse a mínima desse pregão, seria algo ruim. Aí perde com gap ainda, enfim, começou para mim, era para subir, gerou esse movimento de subida fraco, e aí abre com gap ainda iniciando um movimento forte de baixa. A minha saída aconteceu na TOTS 3, a minha saída aconteceu em R$ 35,96, representando uma perda de 1,69% na operação e no capital total 0,26%. Seguindo aqui com a nossa videoanálise, ativos que fecharam muito bem o mês, pegando aqui o gráfico mensal. Lojas Renner fechou com alta de 19,28%. Não só estou destacando pela alta em si, mas destacando pelo cenário gráfico. A ação conseguiu romper um topo histórico, seu topo histórico, ganhou a aceleração, fez 3 semanas ali, mais 2 semanas para cima depois que rompeu aqui as resistências, gerou um cenário gráfico muito mais favorável para compra, é lógico, e aí algo interessante para se fazer no decorrer do mês de março é avaliar recuos nessa ação em busca de compra de fundo ascendente. Nesse momento, a ação está com um cenário bem sobrecomprado no curtíssimo prazo. Então, o ideal é que tivesse aqui alguma correção e que essa entrada acontecesse mais lá para, de repente, segunda semana do mês de março. Mas o fato é que é um papel para ser monitorado, um papel que eu vejo de forma interessante para ser monitorado no decorrer do mês em termos de compra, na busca aí por operações na ponta compradora. O GPA3 também, depois de uma lateralização maior, observe que o tamanho dessa lateralização fez um mês muito bom. Alta no mês de 5,09%, é uma alta expressiva, porque a volatilidade do papel não é tão grande assim, e com bom fechamento, inclusive acima ali das resistências. É algo positivo. Da mesma forma que eu falei da Lojas Renner, aqui tem uma tendência de alta mais inclinada para cima e, no meu entender, mais esticada para cima. Se olhar o movimento do semanal, é igual a BEV3, um movimento forte para cima. A BEV3 também gerou já tinha gerado um mês bom, mês passado, e está aqui dessa mesma forma. Deixa eu só voltar lá para o GPA3. Então, o Ultrapar gerou um mês muito bom, só que tem várias semanas já subindo. Mas é um ativo dentro do que ela gerou nesse mês para se ficar atento aqui em movimentos de correção, em busca de fundos no gráfico diário após uma devida correção ou alívio dessa tendência de alta mais forte ou alívio de um movimento mais forte de subida do gráfico semanal. Então, um papel aí para março. IP3 também, da mesma forma, a IP3 terminou aqui o mês bem, o mês passado já tinha terminado bem, confirmou um movimento de subida, ainda tem uma região bem pesada em termos de resistência, logo ali adiante, na faixa de 19,50 até a região dos R$20, mas é um papel que está em tendência de alta no curto prazo, está em tendência de alta ali no médio prazo, então ativo para março, também com cenário gráfico interessante para buscar oportunidades, principalmente através de fundo no gráfico diário. E para a gente fechar, olhando aqui para um prazo menor, Rent 3 fechou o pregão, eu comentei já essa ação na videoanálise passada, fechou bem, bateu ali voltou, fechou bem o pregão da quinta, voltou, bateu aqui na resistência, antiga resistência, e agora funciona como suporte e conseguiu se sustentar acima desse patamar. Então, se ela conseguir gerar algum sinal bom de alta no início da próxima semana aqui para cima, é uma alternativa de tentar pegar um movimento mais curto, aí, uma operação com a duração menor, nessa ação, enfim, tentando pegar aqui a continuidade desse pivô de alta na Rent 3, na Localiza. Então é isso, amigos, muito obrigado por sua atenção e também pelo acesso diário ao site daltonvieira.com. Um grande abraço, um excelente final de semana e até a segunda-feira.